Esse é Milton Romualdo Guerreiro. É compositor, é sanfoneiro, forrozeiro, tem suas músicas em todas as plataformas musicais possíveis no Brasil, mas é o diretor legislativo da Câmara Municipal. Pelas mãos de Guerreiro já passaram muitas indicações, muitos projetos, e ele praticamente é uma das peças mais importantes do Legislativo. Porque o Legislativo não existe sem o Executivo e vice-versa. E ele está no meio dessa onda toda. Ele é o homem que une, que liga o Legislativo ao Legislativo através do seu trabalho. Milton Guerreiro, conta para nós a sua história no Legislativo de Eunápolis. Pois bem, Rota 51, obrigado pela deferência, né? Então, eu na condição de diretor legislativo, meu trabalho é acompanhar toda a tramitação do processo. O processo legislativo é aquilo que nasce desde o início da proposição até, passando pela votação, toda a tramitação, até chegar à sanção de lei, no caso, ou então a conclusão de um projeto de decreto, onde se conclui com decreto. Na verdade, o processo legislativo é uma coisa muito ampla. Não dá para dizer assim em pormenores, mas as pessoas compreendem que a ideia surge uma ideia, essa ideia é transformada, ela é formatada em forma de projeto, discutido, votado, modificado, emendado, caso seja necessário, e encaminhado ao Executivo para sanção. Sancionou, vira lei e a gente precisa cumprir. Então, eu estou aqui já há muito tempo, né? Eu estou aqui desde os anos 90, são mais de 30 anos na casa, acompanhando todo esse processo. E por aqui passei por todos os presidentes, passei por todos os vereadores, muitas cabeças, muitas ideias, muita gente boa, né? A gente formou a história dessa cidade, né? Conheceu muitos prefeitos? Todos eles acompanham. Guerreiro, para desenvolver o seu trabalho, não é qualquer um que faz. Primeiro, você tem que ter conhecimento completo da lei orgânica do município. Depois, você tem que ter conhecimento das leis do legislativo. E, às vezes, chega um vereador com uma indicação a um projeto de lei, você que tem que orientá-lo dentro desse emaranhado de leis para que a ideia dele se torne um projeto de lei ou uma indicação. E como é que funciona isso? É ao longo do tempo que você vai conhecendo a lei orgânica do município, você vai conhecendo as leis do legislativo, aquelas leis que movem e que regem toda a atitude de cada vereador. Então, hoje são 17 homens que estão praticamente nas suas mãos. Esse é um trabalho que enobrece um profissional como você? Com certeza, a satisfação de fazer um trabalho que a gente sabe que vai ter repercussão lá fora. Quantas coisas nós fizemos aqui que resolveu o problema da comunidade lá fora. Muitas vezes as pessoas podem não dar valor, mas coisas simples que foram feitas aqui. O município começou em 1989, foi depois da emancipação, e aí nós tivemos que criar um regimento interno para a Câmara, porque a cidade estava começando, e a lei orgânica do município que toda a cidade tem. É a Constituição Municipal, ela traça as diretrizes. Daí vem as leis básicas. Nós tivemos que criar aqui, por exemplo, todos os códigos. É plano diretor urbano, é código de polícia administrativa, é o código de obra, código de postura, código tributário. O município tem essas leis específicas, todas elas passando por aqui. E o início, por exemplo, é um pouco complicado, porque a maioria dos vereadores ainda não tem todo o conhecimento técnico. E a gente também não tinha, estávamos começando, estudando o processo legislativo. Ele é um sistema que é adotado no Brasil inteiro, ele tem uma formatação. E a gente tem que estudar, é uma profissão como outra qualquer. Então eu sou um técnico em processo legislativo, atuo na Câmara esse tempo todo, e transformando aqui as boas ideias em leis. O processo é muito simples nesse sentido, porque quando você tem uma ideia, essa ideia ela pode ser transformada em lei ou não, porque ela não pode ser inconstitucional. Ela não pode, por exemplo, ferir uma lei maior. Então, as leis, ela tem você precisa definir qual é a posição dela. Essa lei ordinária, essa lei complementar, todas elas abaixo da Constituição Federal, que é que rege todo o ordenamento, né, do país. Ô Milton, de acordo com o seu conhecimento, você se recorda de uma das leis mais importantes para o município,
feita por algum vereador que tenha passado pelas suas mãos, que você tenha formatado tudo isso e que você trouxe para cá em forma de a ordem do dia, matérias da pauta, porque tudo isso passa pelas suas mãos. E todas as leis feitas aqui, que foram implantadas no município, claro que foram para o bem do município, mas no seu entender, no seu conhecimento, nesses 30 anos de legitimidade legislativa, qual a lei no seu entender, que foi a mais importante para o município de Eunápolis, desde que ele deixou de ser o maior povoado do mundo para ser a cidade de Eunápolis? Bom, é interessante essa colocação, porque, assim, algumas das leis, elas são prerrogativas do Poder Executivo. Nasce do Executivo, é encaminhado para o Legislativo analisa, modifica, emenda e aprova. Então, todas essas leis que eu disse em relação a códigos, por exemplo, são leis advindas do Executivo. Mas já a lei orgânica, que é também uma lei, ela é feita pelo Legislativo e ela não é sancionada, ela é promulgada. Então, sem sombra de dúvida, a lei mais importante do município é a própria lei orgânica, que define toda a estrutura do município de Eunápolis, tudo. Lá fora na rua, você, como não tem um cargo eletivo, você nunca se candidatou a vereador, prefeito, deputado, estadual, federal, governador, presidente da República, mas você é um servidor do município e, por sinal, pelo que a gente sabe, um servidor muito competente. E lá fora muita gente não sabe que tudo isso passa pelas suas mãos. Nasce ou do Executivo ou do Legislativo, mas passa pelas suas mãos. E qual é a satisfação que isso te dá? Qual é o prazer que você tem no futuro de dizer: eu ajudei a fazer isso ou aquilo em favor de Eunápolis? Então, eu acho isso interessante porque essa minha profissão me permite fazer algo que sirva para a comunidade no geral. Quantas vezes uma ideia chega aqui, a ideia é boa, mas ela precisa ser modificada, ela precisa ser burilada. E esse trabalho, que é o que vai dar a condição de se aplicar, ela vai dar aplicabilidade lá fora, passa então por esse conhecimento que a gente tem. Mas eu costumo dizer que o que eu faço hoje é fruto de muitos anos de trabalho e pesquisa. E quando você faz uma coisa durante muito tempo, você aprende. E essa coisa de dominar o serviço e tal, é como qualquer outra profissão. Eu fico feliz porque eu, quando faço com competência. É uma coisa que eu realmente aprendi. Normalmente, quando você faz alguma coisa de forma insegura, é porque você ainda não tem um domínio daquilo. Mas em relação a esse meu trabalho, eu creio que eu tenho um domínio absoluto sobre ele. Guerreiro, algumas considerações finais desse seu trabalho para a gente passar para um outro assunto? Bom, em relação à Câmara, o que a gente passa para a comunidade é: a comunidade precisa ficar mais próxima da gente. A gente percebe que a comunidade ela se apresenta aqui quando você tem um assunto específico sobre essa ou aquela categoria. Mas é fundamental também que a comunidade acompanhe tudo que o vereador está fazendo para que ela possa estar inteirada. Hoje em dia está mais fácil, com o advento da tecnologia. A Câmara já tem uma página oficial, por exemplo, na rede social Facebook, e todas as semanas a gente transmite as sessões, e essas sessões transmitidas ao vivo ficam também armazenadas. Você pode assistir de sua casa, ao conforto da sua casa, a hora que você puder. E isso é um documento que fica para sempre. O cara quer saber se algo foi aprovado ou não foi, ele vai poder visualizar lá na página que nós temos no Facebook. E por falar nisso, agora o presidente Jorge Maestro instituiu aqui a tradução em Libras. Como é que é inclusão social? Como é que você vê isso? Maravilhoso, porque essa é a tendência, não é, de você incluir essas pessoas que têm deficiência no contexto geral. Então o presidente teve a ideia de se fazer também o que já está sendo feito no Brasil, que é a transmissão que é feita também agora através das Libras, né? E vamos ter isso todas as quintas-feiras, nas sessões. Milton Romualdo Guerreiro, além de tudo, é mineiro, sanfoneiro, forrozeiro e compositor. Milton, e essa outra faceta, esse outro lado do homem, do Milton Guerreiro?
E quando eu chego na sua sala, eu falo assim, bom dia, guerreiro. E aí, como é que é essa fase sanfoneira? Então, eu gosto muito da música. E principalmente eu sou um defensor do forró de raiz, né? Eu bebi da fonte do Luiz Gonzaga, do Jackson do Pandeiro. Eu gosto da sanfona do Dominguinhos. E aí eu aprendi a tocar sanfona e gostar das histórias que são contadas, né? Os menestréis escrevem poesias e fazem essas poesias musicadas. E levando a tradição do Nordeste, contando a história do povo nordestino, a música nordestina é basicamente isso. E ela é traduzida através do shot, do baião, da marchinha junina, né? Do forró. O forró, na verdade, ele é um estilo. É um estilo. É um estilo que é dividido essas subdivisões aí rítmicas, né? E eu sou compositor também, inclusive, como você falou no início, as minhas canções hoje já estão nas plataformas digitais, qualquer pessoa pode ouvir, baixar. A tecnologia facilitou isso pra gente. Antigamente era no vinil, você se lembra? Exato. O disco... Eram 78 rotações. Você tinha que catituar a rádio e tal, se não tocasse na rádio, não tocava em lugar nenhum. Hoje não, você no seu celular, você ouve, você não... Então, tá muito mais fácil. Você é de onde, Eiro? Eu sou de Almenara, Minas Gerais, mas eu saí de lá muito pequenininho, porque minha família toda é de Eunápolis, na Bahia. E eu aqui, quando tinha 7 anos, fui para São Paulo. Então, a minha vida inicial até os 20 anos foi em São Paulo. São Paulo, a terra da garoa. E eu cheguei lá naquela época, nos anos 70, aquela época que os retirantes estavam chegando também e construindo a cidade. Né? Contemporâneo de Adoniran Barbosa. E você vê o seguinte, aquela história que o Caetano conta, né, da Avenida São João, a música, aquilo representa o que a gente via de São Paulo. São Paulo era aquilo, né? É a cidade dura, mas que a gente tinha que entender São Paulo para poder viver São Paulo. Milton, por essa primeira fase eu te agradeço a atenção dessa entrevista para o Rota 51. A segunda parte dessa entrevista nós vamos fazer na sua casa. Eu vou tomar a liberdade de ir para a sua casa para mostrar o lado sanfoneiro, o lado forrozeiro, né? Que inclusive até de vez em quando eu vou lá para te atrapalhar. Mas é um prazer estar com você, pela amizade, pelo amigo, pela pessoa que você é. Para o Rota 51, a participação do jornalista Paulo Barbosa.